Graça e paz, te convido em nome de Jesus. Adore o Senhor nessa hora, adore o Senhor nessa noite. Se você pode, erga suas mãos e declare que o Rei entre na sua casa, que o Rei entre na sua vida. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Te desejamos a tua presença. Vem, Rei da Glória, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga! Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei. E Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Diga quem é. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Somente Tu és o Rei, Jesus. Oh. Se você pode, diga mais uma vez. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, Mas, querido, hoje nós estamos no nosso 9º dia de campanha, que está sendo uma bênção. Quero compartilhar com você um versículo que está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que nos fala assim. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Quero convidar você a confessar a palavra comigo. Vamos lá? Eu creio no sobrenatural da parte de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Para todas as suas promessas, eu tenho o sim e o amém. Por isso, não haverá impossível para todas as promessas de Deus em minha vida. Eu descanso no Senhor, sabendo que Ele fará cada uma das suas promessas se cumprir em minha vida. Amém? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, também fala a respeito. Porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos. Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. E como é gratificante, queridos, poder ser uma contribuinte na obra do Senhor, poder ofertar, poder ser dizimista, é muito bom. Deus, Ele tem nos abençoado muito, a minha casa, a minha família. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, eu e a minha casa, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, porque nós temos declarado isso. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Como Deus tem nos abençoado, como Deus tem guardado da minha família, guardado das minhas parentelas. Deus tem nos honrado e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero convidar você também a ser um ofertante, a ser um dizimista e crer que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? A graça e a paz, igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para compartilhar uma palavra poderosa com você, O tema: a vitória está perto de você. Eu quero começar declarando que o Senhor está aí sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero dizer que o Senhor é contigo a todo tempo. Então, queridos, vamos compartilhar uma palavra aqui poderosa com vocês a respeito, dessa vitória tão maravilhosa que é estar com o Senhor Jesus. Como que você se define, a partir do momento que você olha para você e planeja, tem muitos planos a declarar diante de Deus, muitos sonhos a realizar, e você olha daqui a 5 anos, como que você se vê, daqui a 2 anos, 3 anos, como que você tem olhado para esse tempo e analisado como que você vai estar daqui esses 2 a 3 anos. Eu quero te dizer que a sua boca tem palavras poderosas para ser lançada, através de você mesmo, da sua língua, confessar, palavras onde que te levam mais próximo de Deus, palavras que te levam a elevar o seu amor a Jesus. Olha o que diz aqui, Provérbios 12, capítulo 12, versículo de número 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Querido, quando essa palavra é lançada, sobre as nossas vidas, cada um se farta pelo bem do fruto da sua boca. Realmente Deus está falando com nós a respeito de nós sabermos declarar o que é importante para a nossa vida. As palavras que trazem paz, amor, felicidade, são palavras que vai trazer alegrias para a sua casa, para a sua família. E também aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo de número 2 diz: do fruto da boca do homem comerás o bem. Querido, o que você tem plantado na vida das pessoas quando você declara na vida dela algo que é importante, algo que é significativo para a vida dela? Muitas das vezes as pessoas deixam de declarar a bênção na vida de outras pessoas. Você sabia que quando você declara a bênção de Deus sobre a vida de outra pessoa, aquela bênção também ela vem sobre medida sobre a tua vida? Eu te falo isso porque eu tenho declarado muito na vida de pessoas o amor de Jesus, a graça de Deus. E eu creio que Deus tem alcançado muitas almas, muitas vidas. E eu creio que a semente que a gente planta um dia ela brota, ela dá o fruto. E olha o que diz aqui também em Provérbios, capítulo 18, versículo do 20 ao 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que o bem utiliza, come do seu fruto. A quem bem utiliza, come do seu fruto. Olha o quanto essa palavra é poderosa, querido? Quando você planta algo na vida de alguém, você está suposto a colher também a graça de Deus, porque muitas das vezes você planta com um coração desejável na vida de alguém uma palavra de prosperidade. Muitas vezes a pessoa está passando por dificuldade, você chega para ela e fala: olha, Deus é contigo, não mude a direção do seu coração, continue falando com Deus, continue orando para Deus, declarando palavras de bênção sobre a sua vida, porque isso é muito importante. Preste atenção no que você está dizendo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, e observe como que você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, após você ter declarado as bênçãos que você está almejando a conseguir. Você tem declarado que você é amado do Pai, que você é escolhido, que as bênçãos do Senhor alcançam você, que as bênçãos do Senhor estão para te almejar, para te abraçar a todo momento? O Senhor está só esperando você dizer: eu sou um abençoado, eu sou guardado pelo Senhor, é o Senhor que me guarda todos os dias, é o Senhor que me leva, é o Senhor que me traz. Coloque o Senhor em tudo que você vai fazer. Eu sei que acontece tempos de lutas, Nós estamos num tempo de pandemia onde que muitas pessoas têm se deixado de ser abatido. Mas eu quero dizer para você que essas lutas vão passar, querido.
o amor de Deus é para todo sempre, né? Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece nas nossas vidas todos os dias. Todo dia você pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou um vencedor. Essa pandemia está acontecendo, mas ela não vai me afetar porque o Senhor está comigo. Isso é muito importante. Você pode estar enfrentando uma depressão também aí na sua casa e muitas das vezes você não sabe como sair dessa depressão. Deixa eu te falar algo tão poderoso. A palavra de Deus é algo que pode te tirar do fundo do poço, querido. Talvez você está até com o comércio fechado, né? Teve o comércio fechado aí durante a pandemia e por você perceber as circunstâncias dessa pandemia, deixou seu coração ser levado por as circunstâncias, né, da pandemia. E o coração da gente é algo muito importante. A gente tem que cuidar, guardar os nossos pensamentos. A gente tem que saber sobrepor, porque muitas das vezes o inimigo vai lançar tantas setas sobre as nossas mentes, mas aí você tem que ter muito cuidado para que essas setas não se tornem, né, coisas que vão se realizar lá na frente, que vão atrapalhar a sua prosperidade, atrapalhar o seu desempenho na sua empresa, no seu trabalho. Comece a abençoar a si mesmo. A gente vai entrar agora no primeiro ponto que fala: abençoe a si mesmo. Quanto tempo você tem tirado para dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você é uma bênção do Senhor, né? Que você é uma mulher próspera, que você é um homem próspero, que tudo que você faz é para agradar o Senhor? Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transforma graça aos que ouvem. Tome muito cuidado, querido, quando você chegar no meio de pessoas, né, que às vezes elas não estão falando a mesma língua que você, às vezes não estão no mesmo propósito que você, e observem bem o que você vai declarar diante daquelas pessoas. Muitas das vezes você chega, talvez você declara uma maldição e nem percebe, mas o Senhor está dizendo que você pode chegar e declarar bênção sobre a vida dessas pessoas, declarar que o amor de Jesus é para com eles a todo tempo, né? Conforme a necessidade, assim, transmita a graça às pessoas que ouvem. Fale em palavras que agreguem no coração das pessoas, né? Eleve o seu coração a Deus, fala: olha, abençoa, Jesus, a vida dessas pessoas. Talvez elas estão falando num contexto que não tem nada a ver com o Senhor, mas aí você pode chegar como luz naquele ambiente e dizer: o Senhor é contigo, o Senhor te ama, né? Ela pode estar passando por um momento de circunstância muito difícil, mas você pode dizer: eu estou contigo, né? Eu estou orando por você. Coloque isso, querido, no seu coração. Normalmente aplicamos esse versículo para aquilo que falamos aos outros, mas quem mais ouve as suas palavras é você mesmo, querido. Eu quero dizer que a pessoa que mais ouve a sua palavra é você mesmo. Quando você declara, né, que você é um vencedor, você sabe qual a primeira pessoa que se ouve? É você. Você olha para você mesmo e começa a declarar que você é uma bênção de Deus, né? Que você é um instrumento utilizado na presença de Deus para agregar na vida de outras pessoas o amor, a paz, a perseverança. Eu quero te dizer e perguntar para você se você acredita no que você diz sobre você. Muitas das vezes as pessoas declaram aquilo que elas não acreditam nem nela mesma, né? Mas eu quero te dizer que nós declaramos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos amados, filhos ungidos, protegidos, guardados pelo Senhor Jesus. Muitos pensamentos vêm à nossa mente, né, constantemente. Costumo dizer que não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, né, querido? Ninguém pode impedir, mas nós podemos impedir que ele faça ninho, sim ou não? Né? Então você na sua casa, você pode impedir, querido, que um pássaro faça ninho na sua cabeça. Do mesmo jeito é a palavra, né, que é lançada do inimigo sobre a tua mente, em primeira pessoa. Muitas vezes ela vai vir sobre você, mas se você não colocar elas em prática, elas não vão ser realizadas. Diga ao Senhor Jesus: eu sou guardado pelo Senhor, eu sou filho teu. E esses pensamentos, queridos, ele não pode tomar de conta do nosso coração, porque muitas das vezes, se nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e declararmos que nós somos filhos do Senhor Jesus, né, o inimigo lança a seta, mas é você quem determina o que você vai realizar, o que você vai fazer. Isso é muito importante. Você tem que escolher o que você vai falar, você tem que pensar antes de falar, porque depois que você lançar a palavra, querido, ela não volta atrás. Uma coisa que eu aprendi é não verbalizar o negativo, né, e falar assim coisas positivas a pessoas que muitas das vezes está precisando de uma palavra amiga ali naquele momento, e você, por talvez não ter tanto conhecimento, às vezes deixa de declarar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém. E como que me sinto? Muitas vezes as pessoas se sentem inseguras, né, desqualificado, indeterminada, né? E sabe o que é que você tem que escolher?
para você e para essa pessoa é declarar o amor de Jesus, declarar a bênção de Deus, declarar que a graça de Deus é com ele para todos os dias, né? Olhar para Jesus, fala para ela, olhe para Jesus, né? Busque em Jesus, tudo aquilo que você não encontra no mundo, você vai encontrar em Jesus. Há muitas situações em que não sinto nada, né? Nenhuma vontade, muitas situações que a gente não sente nenhuma vontade de falar de Jesus, nenhuma vontade de expressar o que nós somos diante de Deus. Mas todas as vezes que isso acontece, querido, eu olho para o espelho e digo: eu sou um filho de Deus, eu sou abençoado do Senhor, eu sou guardado pela Tua graça, pela Tua bênção. Então eu creio que tudo que a gente planta, querido, a gente vai colher daqui a um tempo, né? Pode demorar, mas a graça de Deus ela é conosco a todo tempo. E uma coisa muito importante, querido, é você declarar que come do fruto das palavras boas que você planta. É declarar que você come do fruto daquilo que você planta, né? O que você tem plantado na vida das pessoas? Você tem plantado amor? Você tem plantado a graça de Deus? Ou você tem plantado a discórdia entre pessoas, né? Olhe para Jesus. Olhe o que Jesus fazia com seus discípulos, né? Ele plantava o amor de Deus todos os dias para com a vida deles, para que eles pudessem analisar e pensar o propósito tão grande que Deus tinha sobre a vida deles. Uma coisa importante nós estamos chegando aqui no segundo ponto, onde diz: a língua é o leme. Quantas vezes você utilizou sua língua, querido, para falar palavras que não agradam a Deus, né? E eu quero te dizer que um leme, querido, é algo muito pequeno, que é conduzido, né? Conduz um navio. Olha o que diz aqui em Tiago 3, versículo de número 4 ao 5. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rinchos ventos por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, olha o tamanho que é importante você começar a declarar palavras positivas. Olha o tamanho que é um leme de um navio que conduz uma embarcação tão grande, tão imensa, para lugares que são dirigidos ali por uma pessoa que está pilotando ali o navio, né? Está conduzindo a lugares onde que tem um propósito a chegar, um propósito a determinar. A palavra de Deus fala bem claro que se nós não sabemos utilizá-los a nossa língua para profetizar coisas boas, você nunca vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. As boas notícias é que você controla o leme, querida. Você controla a sua língua. Você controla as palavras que saem da sua boca, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não têm controle do que elas vão falar, do que elas vão estar ouvindo, através do que elas vão lançar, através de outras vidas, né? E o quão é importante a gente saber e determinar a palavra de Deus no nosso coração de forma agregável na vida de outras pessoas. Porque Tiago diz que, embora um navio seja grande, impulsionado por ventos fortes, ele é dirigido por um pequeno leme para onde o piloto deseja que ele vá. O mesmo acontece com a minha língua e a sua língua, querido. Daqui a um tempo você começa a determinar, né, o propósito onde você quer chegar. Você começa a declarar hoje, querido, palavras de bem sobre a tua vida. Eu quero conseguir um projeto na minha vida, né? Vamos supor uma casa, ou até um carro, ou qualquer outra coisa, ou até passar num concurso. Se você diz que você não é qualificado para aquilo, que você não tem determinação para aquilo, que você não é filho de Deus para ter capacidade de passar numa prova, né? Uma prova que você vai fazer, com certeza você não vai conseguir, porque você está determinando sobre a sua vida que você não é capaz de alcançar. Então, quando você coloca isso em primeiro ponto, começa a declarar que você consegue, que você é vencedor em Cristo Jesus, que você é capacitado para entregar o amor de Deus, né? Para entregar a graça de Deus através do que você faz para Deus. Isso é muito importante. E uma coisa que é muito importante, a boa notícia é que você controla o leme, querido. É você quem controla as palavras que saem da sua boca, né? Não deixa que as palavras de maldição atrapalhem a sua vida financeira, o seu casamento, a sua vida pessoal, a sua vida conjugal. Muitas das vezes as pessoas não medem as palavras antes de falar. Isso acaba com que elas atraem as maldições para a vida delas. E uma coisa eu falo para você: você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Isso é o que o Senhor diz a seu respeito, né? Você é uma obra-prima do céu, coroada de graça.
Olha o tanto que o Senhor fala a respeito de você, o quanto você é maravilhoso, né? Diga: as janelas do céu estão se abrindo sobre mim. Eu recebi bênção sem medida. Mantenha o leme na direção certa, querido. E espero que a bênção do Senhor ela vai te alcançar. Não tem como você plantar algo bom e colher algo ruim. Não tem como você plantar graça e colher desgraça, né, querido? Então, ouve a palavra de Deus, determine o que você quer ser daqui a 5 anos. Às vezes você põe um projeto, né, diante de Deus, e muitas das vezes, por você não entender o quão é importante a declaração, a oração, né, o buscar em Deus durante o tempo que você está orando ali, declarar os seus objetivos, os seus sonhos a ser alcançado. Isso determina, querido, a capacidade que você tem em Jesus, o propósito que você tem em Jesus. Aprenda uma coisa, que todas as vezes que você vai para diante de Deus e começa a declarar: eu sou abençoado, eu sou filho amado, Jesus fala todos os dias para nós: eu estou contigo até a consumação dos séculos, né? Eu estou contigo a todo tempo, a todo momento. Se você não crê na palavra que é determinada sobre a tua vida, querido, você está perdendo a bênção de Deus. Certo como não se sente talentoso, como os obstáculos são grandes demais. Infelizmente, isso vai mantê-lo longe do plano que Deus tem traçado para você. Olhe para isso, querido. Se você não se acha determinado a alcançar as bênçãos que o Senhor tem para você, quem vai transmitir a graça de Deus para você? Se você acha que o Senhor não é capaz de te abençoar, que você não tem um talento suficiente. Talento, querido, não é só estar aqui falando de Jesus, não é só estar ministrando a palavra de Deus, não é só estar, né, falando das boas novas do Senhor. O talento maior que o Senhor quer falar contigo e comigo nesse momento, querido, é mostrar que o nosso coração é capaz de receber a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, né? Trazer para a nossa vida um propósito tão maravilhoso, que olhar para nós mesmos e dizer: eu sou capacitado, eu sou filho de Deus, né? Ver tantas pessoas realizando sonhos e você dizer para você mesmo: eu vou alcançar os meus objetivos também. Não por causa que outras pessoas estão alcançando, mas por causa da minha intimidade que eu tenho com Deus. Olha só o que diz aqui. Quando o anjo Gabriel visitou Zacarias, pai de João Batista, disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Essa é uma palavra muito forte, querido. Eu quero te dizer que todas as vezes que você ora diante de Deus, o Senhor ouve as tuas orações, o Senhor ouve o teu clamor, Ele sabe das tuas necessidades. Voltando mais acima aqui no contexto, diz: eu creio que no mesmo que aconteceu com o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, o nome Zacarias significa Deus se lembra. E o Deus de sua esposa, Isabel, significa promessa de Deus. Esse casal deu à luz um filho chamado João, que significa Deus é gracioso. Não é maravilhoso que o Novo Testamento comece com a história de um Deus que se lembra? Isso é tão maravilhoso, é aliançado com a sua promessa, Isabel, para trazer a sua graça sobre todo homem. Então, queridos, analise bem quando você for declarar algo na vida de alguém. Porque quando o anjo Gabriel apareceu, né, para Zacarias, pai de João Batista, ele disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa mulher, te dará um filho. Mas Zacarias lhe perguntou: como vou saber se o que fala é verdade? Ele duvidou da palavra do anjo, que ele respondeu. Querida, quando Deus determinar uma palavra sobre a tua vida, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os obstáculos, olhe para Jesus, né? Receba aquela palavra como uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, porque se nós não enxergarmos a palavra de Deus como ela é dita todos os dias para nós não vamos alcançar a bênção graciosa de Deus. Olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 19 ao 20. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham realizar-te. Porque, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Olha só o quanto é importante a gente determinar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus de uma forma tão agradável. Isso é importante, querido. Quando Jesus ele fala algo para você, no seu íntimo pessoal, na sua oração, no seu tempo a sós com Deus, receba aquela palavra com alegria, com ânimo, porque muitas das vezes nós não recebemos essa palavra com tanta intrepidez que a gente tem que receber. E isso é muito importante. A nossa fé se expressa por meio das nossas palavras.
Se eu declaro que eu sou uma pessoa abençoada, não tem como eu ser uma pessoa amaldiçoada. Se eu declaro que eu sou uma pessoa vencedora, não tem como eu ser um derrotado. Então Deus ele está a todo momento declarando sobre a tua vida que você é uma bênção de Deus, que você tem um favor merecido sobre a tua vida, né? Você não consegue concordar com a palavra de Deus, querido? Se você não consegue concordar com a palavra de Deus, é melhor que você fique calado, né? Porque você às vezes pode atrasar a bênção que o Senhor tem para você. A nossa fé é expressa por meio das nossas palavras. Deus não queria que ele atrapalhasse a gravidez da esposa, então fez com que ele ficasse mudo. Então, querido, se Deus declarar algo sobre a tua vida, e Ele não quer que você atrapalhe os projetos, os planos que Ele tem para você, se for possível Ele vai te deixar mudo, Ele vai te deixar surdo, né? Para que você não possa atrapalhar o projeto que o Senhor tem para a tua vida. Muitas das vezes, a gente, por não ter tanto entendimento da palavra de Deus, o Senhor planta algo tão maravilhoso na tua vida e você vai lá e mata, porque não sabe guardar a palavra de Deus, não sabe, né, receber aquela palavra com gratidão. Mas Deus quer falar algo para você tão maravilhoso. Tudo que nós falamos diante de Deus, queridos, é importante. A palavra de Deus é algo poderoso. Olha o que diz aqui, em Jeremias. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Lá em Jeremias 1, versículo de número 9, que ele está falando isso, né? Depois de ter cumprido todo o propósito, né, que o anjo levou a mensagem lá para Jeremias, que a esposa ia engravidar, que a esposa ia ter um filho, né, que Jeremias na hora não recebeu a palavra com intrepidez, não recebeu a palavra com alegria, ele duvidou da palavra de Deus, e por esse motivo, né, ele ficou mudo por até o momento que fosse tudo realizado. Por quê? Para que ele não pudesse atrapalhar a bênção que estava sobre a vida dele, sobre a vida da esposa. Muitas das vezes Deus vai fazer isso comigo e com você, querido. Vai deixar nós mudos, surdos, para que a gente possa entender que o propósito dele é maior que os nossos, que o propósito dele é muito maior, querido, que a graça que ele tem sobre a nossa vida é muito maior do que nós merecemos. E uma coisa eu te falo, querido, né, o versículo 9 diz que Deus estendeu a mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse: pus as minhas palavras na tua boca. Na verdade, Deus estava dizendo: Jeremias, diga o que eu falo sobre você, não diga o que você sente, não diga o que os especialistas dizem, não diga o que você vê, né? Deus está falando claramente para mim e para você: não diga apenas aquilo que você vê, creia na palavra de Deus, creia no amor de Deus, creia nos propósitos que o Senhor tem para com a sua vida, porque muitas das vezes nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, deixamos de intervir, né, na circunstância onde nós olhamos para Jesus e Ele declara uma palavra de bênção sobre a tua vida e muitas vezes você não recebe. Essa intervenção é cortada, querido, porque você não recebeu aquela palavra com ânimo, com alegria, você não acreditou no propósito de Deus. E uma coisa muito importante, esse foi um ano difícil para muitas pessoas, mas, queridos, eu quero dizer que o Senhor é contigo a todo momento, que não há pandemia maior que a palavra de Deus, não há pandemia maior que o amor de Jesus sobre a tua vida. O Salmo 65, versículo de número 11 diz: sobre a vida da igreja, este ano foi coroado com a bondade do Senhor. Então quero dizer que a tua vida foi coroada, querido. Você é a igreja do Senhor Jesus, você é um filho amado de Deus, você é um filho próspero de Deus. Se o Senhor declarou bênção sobre a tua vida, querido, não tem como outra pessoa retroceder as palavras que Deus declarou sobre você. E isso é muito importante. O favor de Deus tem transbordado, por isso a economia e a crise não nos limitam. Não nos limitam, querido. A crise não vai limitar nem a mim, nem a você, porque os propósitos de Deus são maiores que os meus, que os seus. Eu quero te dizer, querido, também que é muito importante, né? A gente está indo para o quarto ponto aqui, para a gente estar finalizando essa palavra. E eu quero declarar que você é um abençoado de Deus, que você é um filho de Deus. E olha o que diz aqui: a fé é um estilo de vida. Você tem levado a sua fé, a sua vida como um estilo de vida em Deus? Como tem sido seu estilo de vida diante de Deus? Você tem sido uma pessoa abençoada no seu trabalho? Você tem abençoado pessoas? Até mesmo, querido, olhar para você e dizer: eu sou capaz, né, de receber todo o amor que Jesus tem para comigo, para com você. As palavras que o Senhor determina para mim e para você é de bênçãos, de amor, de graça, de paz, porque tudo que nós plantamos no reino de Deus nós colheremos, querido.
Olha o que diz em Salmos 35, 27. Cantem de júbilos e se alegrem aos que têm prazer na minha retidão. Digam sempre glorificando seja o nome do Senhor, que se cumpra na prosperidade do seu servo. Querido, isso é muito importante. Adore o Senhor, louve o Senhor, engrandece o nome do Senhor, mesmo nessa crise, né? Não deixe essa crise te abalar, não deixe esse momento de pandemia, né, tomar o seu foco de Jesus, né? Mantenha a sua direção, né, da sua visão alinhada com Jesus. Olhe para Jesus, veja as dificuldades como coisas pequenas diante de Deus. Isso é muito importante, porque interessante também, né? Porque deveriam dizer isso sempre, continuamente, todas as vezes que podemos pensar, que poderíamos dizer uma coisa ou duas vezes ou mais. O Senhor disse que que poderíamos dizer uma ou duas vezes mais. Deus tem prazer em nos fazer prosperar. Querido, o Senhor está declarando para você que Ele tem amor sobre a tua vida, que Ele pode te abençoar, que Ele tem prazer em trazer a prosperidade sobre você, Ele tem prazer em trazer coisas maravilhosas para agregar sobre a tua vida. Separe tempo para declarar, querido, que você tem a bondade de Deus, que você tem o amor de Deus. Deus sobre a sua vida, queridos, só isso já basta, né? Ter Deus na nossa vida, isso já basta. E muitas das vezes a gente não basta fazer de vez em quando, é preciso se transformar, né, se for possível, numa pessoa que está ali com um coração bem aberto. Se transforme numa pessoa que pensa no propósito de Deus, pensa nas bênçãos que Deus tem para você. Analise todas as circunstâncias ao seu redor. Separe tempo para declarar que o amor de Deus é grande para com a tua vida. Abençoe as pessoas. A bondade e a misericórdia de Deus estão todo tempo, querido, a todo tempo ao nosso favor. Mas por nós muitas vezes não ter conhecimento do que o Senhor tem para comigo e para você, nós deixamos as bênçãos do Senhor passar, né? E um estilo de vida, querido, que o Senhor quer para mim e para você, é que nós possamos estar todos os dias diante dEle, declarando que nós somos filhos amados, declarando que eu sou um abençoado, você é um abençoado. A vida de Deus, querido, é lá no seu trabalho, na sua casa, é lá no seu tempo a sós com Deus, lá no seu quarto, onde você dirige o seu coração diante de Deus e fala: Deus, eu sou pecador, eu sou miserável, mas eu careço da tua misericórdia todos os dias da minha vida. Isso é muito importante. São fatos que vão te elevar, querido, mais perto de Deus. E eu quero ler também aqui Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite dela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo a quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, tenha capacidade de enxergar o quanto o Senhor tem falado com você, quanto o Senhor tem ministrado o amor dele sobre a tua vida. Medite a palavra dele aonde você estiver, muitas vezes até no trânsito, né? Você está ali dirigindo ou pilotando uma moto. Olhe para Jesus, né? Fale: Jesus, o Senhor está comigo todos os dias, obrigado pela oportunidade de entregar o meu tempo para você aqui em cima dessa moto, ou até dirigindo esse carro, ouvindo esse louvor. Isso é importante, querido. Isso demonstra o quanto nós somos filhos de Deus, quanto nós somos apegados com Deus, quanto nós carecemos da misericórdia de Deus para conosco. O texto não diz que seremos bem-sucedidos e prósperos porque pensamos de maneira positiva, ou lembramos, ou temos, né? Ou lemos bastante a palavra de Deus, mas diz que devemos falar sem cessar a palavra de Deus. Se você fala continuamente o que Deus diz sobre você, então será bem-sucedido, né? Será bem-sucedido. Deus está falando para você, querido, que você foi escolhido por Ele, né? Que tudo que você declara, tudo que você lê, contexto bíblico, é implantado no seu coração, dependendo da forma que você lê, da forma que você recebe a palavra. E esse contexto, ele fala claramente da forma que nós devemos ser diante de Deus. Devemos ser pessoas que buscamos a Deus a todo tempo, a todo momento. Porque não adianta a gente vir só para a igreja e buscar Deus só que na igreja. A gente tem que buscar Deus no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos tempos a sós com Deus, né? Onde tem pessoas, determinar que a palavra de Deus está sobre todos os lugares, que o amor de Deus, a graça de Deus alcança nós todos os dias. Isso é importante. Lá em Marcos 5 fala de uma mulher que estava doente há 12 anos. Ela havia gastado todo o seu dinheiro com melhores médicos, mas nada havia ajudado.
Um dia, porém, soube que Jesus estava passando pela cidade e disse a si mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Lá em Marcos 5:28 também fala: em meio à doença, ela profetizava saúde. Querido, o que é que você tem profetizado nos dias de angústia da sua vida? Você tem profetizado o amor de Jesus, a graça de Deus, alcançar o amor de Deus sobre a tua vida? Porque isso é importante. Aqui em meio a tantas pessoas, ela estava buscando a tocar em Jesus. Essa mulher sofreu há 12 anos por um fluxo de sangue que ela procurou todos os meios para ser curada e não conseguiu. Usou todos os recursos que tinha ao seu dispor e não conseguiu. Mas ela sabia que em Jesus ela encontraria a cura, né? O amor de Deus, a paz que ela precisava. Porque uma pessoa que com tanto de tempo desse, né, já doente, ela necessita do amor de Deus. E olha só o quanto é importante. O Senhor havia uma multidão se amontoando ao redor dele, mas ela não ficou reclamando, descorajada. Em vez disso, continuou dizendo: esta é a minha vez, as coisas estão prestes a mudar ao meu favor. Querido, quando você vê que a graça de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua mente, comece a declarar: eu vou receber a bênção de Deus, eu vou ser curado. Se você está doente, você declara: eu vou ser curado, eu vou ser transformado, o amor de Deus vai me alcançar. Não só porque eu estou indo lá, mas é porque eu acredito que o propósito de Deus é para comigo e para com você a todo tempo. Todas as vezes que eu declaro: eu vou alcançar a bênção, eu vou chegar até a bênção, você está se aproximando cada vez mais da bênção de Deus. Mas se você declara: eu sou um derrotado, eu não sou filho de Deus, tudo que vem ao meu favor não acontece, você está se dizendo para você mesmo que você não é capaz, que você não é qualificado, que Jesus não te ama. Mas todas as vezes que você olha para Jesus, direciona a sua visão a Ele e fala: mesmo nas circunstâncias que está acontecendo, mesmo nas turbulências que está tendo no nosso mundo, no país, né? Eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor. Porque isso, querido, é uma das coisas mais importantes, é nós olharmos para Jesus e acreditarmos que o amor dele é para com nós todo o tempo, né? Enquanto falava, se aproximava cada vez mais, até que finalmente estendeu a mão e tocou o manto de Jesus. Instantaneamente foi curada. Mas há um princípio aqui, querido. Ela não ficou em silêncio, mas liberou sua fé, falando: você sempre se move na direção do que está, na direção que você está declarando, né? Isso é muito importante. Você tem declarado, você tem buscado, né, estar diante de Deus e olhado as circunstâncias, mas ter olhado para Jesus antes de ver as circunstâncias, né? Nós olhamos dessa forma, querido. O Senhor fala claramente lá em Salmo 121, né? Capítulo 121, versículo 1 ao 2: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro, né? Eu quero te dizer que o meu socorro e o seu socorro, ele vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra, que guarda a minha vida, guarda a sua vida a todo tempo, a todo momento. Por isso nós declaramos a todo momento que nós somos filhos amados de Deus, somos filhos guardados de Deus. Então, querido, aqui fala claramente que essa mulher foi curada. Mas se ela tivesse deixado de se abater pela multidão, se ela tivesse deixado de se abater pelas consequências de tudo que estava acontecendo naquele momento, o que você acha que teria acontecido? Ela teria sido curada? Não. Então, da mesma forma, eu e você, querido, comece a dizer: eu vou alcançar a bênção que o Senhor tem para a minha vida, eu vou almejar, eu vou buscar. Porque muitas das vezes a gente vê a bênção vindo na nossa direção, muitas pessoas desviam da bênção porque elas não sabem declarar palavras abençoadas sobre a vida dela. Ela não sabe declarar que ela é uma pessoa vencedora em Cristo Jesus, né? Olhe para Jesus todas as vezes que você vê as circunstâncias na sua frente, olhe adiante das circunstâncias, olhe para Jesus. Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho. O problema é que ambos eram idosos e, além de idosos, Sara era também estéril, né? Ela não poderia ter filho. Mas se a gente for ler todo o contexto, querido, a gente não vai dar tempo, a gente está finalizando. E olha o quanto que Deus fez na vida de Sara, né? E de Abraão. Abraão era chamado pelo Abraão, né? Que se tornou Abraão. Abraão significa pai de multidões, né? E pai de nações. Sarai, que se tornou Sara, no caso Sara teria um filho, né? O problema era que ambos já eram idosos e eles não poderiam ter filhos, né? Eles estavam ali na luta para ter esse filho, mas eles não estavam conseguindo. Por quê? Porque nós necessitamos da carência de Deus, do amor de Deus. Algumas vezes parece que a promessa de Deus em sua vida é impossível, mas não se preocupe com a maneira como Deus fará, apenas firme na promessa de Deus. Se firme na promessa de Deus,
né? Olhe para Jesus, comece a declarar, porque os dois tiveram sucesso, né, com Jesus. Ambos os dois conseguiram ter filhos. Ambos os dois conseguiram, né, o propósito que eles tinham de ter o filho. Deus abençoou eles com um filho. Então, quando Abraão completou 99 anos, Deus lhe apareceu e disse que o nome dele já não seria Abraão, mas Abraão, que significa pai de multidões ou pai de nações. Multidões, ao mudar o nome de Abraão, Deus estava também mudando sua confissão, né? A confissão que Abraão tinha, que ele, talvez ele não conseguisse ter sido pai, não poderia ter sido pai por causa da idade, né? Do tempo que ele já tinha, né, de idade, que era muito precaver para a vida dele, para ele ter um filho. Então, olhe só, e uma vez que a confissão foi mudada, 3 meses depois, Sara ficou grávida. Qual é a base para dizer que foram 3 meses depois? Porque a base, querido, Deus apareceu para Abraão e mudou o seu nome. Quando ele tinha 99 anos, Deus apareceu a Abraão e mudou o seu nome. E o Senhor prometeu que a criança nasceria em 1 ano. Então essa é a base, né? Se você for calcular o tempo, dá certinho. A base que tem esse ano aí deles ter o filho. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E para a gente finalizar, querido, eu quero dizer que quando você enxerga Jesus sobre todas as circunstâncias, sobre todo o propósito, olha o que acontece. Aconteceu que naqueles 3 meses Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. Abraão significa um pai grande ou pai exaltado. E pai exaltado. Mas agora o Senhor disse que o seu nome seria Abraão, que significa pai de nações ou pai de multidões. Eu creio que quando Deus mudou todo o declarar do amor dele para com ele, né, as bênçãos do Senhor foram se aproximando cada vez mais da vida dele. E Abraão foi acreditando cada vez mais que o Senhor poderia abençoá-lo a vida com o filho. O que aconteceu, né? Pai de nações, pai de multidões, era o nome que ele ganhou através do nome Abraão. Quando Abraão se preparava, se apresentava agora, ele dizia: eu sou um homem próspero, eu sou um homem abençoado, eu sou pai de multidões. E tudo que você fala, querido, com certeza vai ser almejado, vai ser conseguido. Porque muitas das vezes, se nós declararmos que nós não somos abençoados, que nós somos férteis, que nós não somos abençoados em Cristo Jesus, a bênção do Senhor nunca vai se aproximar nem de mim, nem de você. Quando ele dizia a alguém: olá, eu sou Abraão, eu estava profetizando, eu sou pai de multidões, de nações. Ele dizia isso continuamente, profetizando: eu sou pai de multidões, nações. Me opôs continuamente, mês após, até que a verdade começou a entrar em seu espírito. Ele precisava ver a si mesmo de uma nova maneira, antes que a promessa pudesse se cumprir, de maneira como Deus mudou a sua autoimagem. Foi por meio de suas palavras. Queridos, para finalizar, eu quero declarar, né, que eles tiveram filho porque eles creram, proveram no Senhor, né, eles acreditaram no propósito que Deus tinha sobre a vida deles. Ele começou a mudar a sua confissão. Ao invés dele dizer que ele não tinha capacidade de ter um filho junto com Sara, querido, ele começou a declarar que ele era um homem abençoado, através do nome dele, através do nome da esposa, que foram mudados. Então olhe para Jesus, queridos, comece a analisar o ponto de vista que você tem em acreditar no potencial que você tem em Cristo Jesus. Olhe para ele e fale: eu sou um filho teu, eu sou filho amado, eu sou filho abençoado do Senhor Jesus, né? A palavra aqui, o contexto é muito grande, não vai dar para ministrar toda a palavra, mas eu quero deixar bem claro que quando você começa a mudar a sua confissão, começa a declarar que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, começa a declarar que a graça de Deus é com você a todo momento, não tem como as coisas dar errado, querido, as coisas dão certo, né? Começa a declarar todos os dias. Talvez você tenha um propósito, tenha um sonho a alcançar, e muitas vezes você acha que está distante, e por estar distante você às vezes desiste, né, de orar, desiste de declarar que a bênção vem sobre a sua vida. Mas para finalizar, querido, eu quero dizer que você é um abençoado de Deus, que você é um filho de Deus. Todas as vezes que você levanta sua voz e diz: eu sou filho amado, sou filho ungido, sou filho guardado, Jesus está dizendo também: eu estou contigo a todo momento, a todo tempo, porque não há nada maior que o amor de Jesus para comigo e para contigo, né? Então fique com Deus, né? Que a graça de Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Te desejamos a tua presença.